Nós estamos trabalhando aqui uma série sobre o livro do apóstolo Tiago. E hoje é o nosso segundo encontro. Hoje a gente vai falar sobre a importância de praticar a palavra. Vocês têm lido a Bíblia aí? Quem tem lido a Bíblia? Levanta a mão aí. E tem praticado? Agora baixou todo mundo a mão, né? Tá vendo? Eu não vou perguntar quem está praticando, vou ser bonzinho. Durante a ministração você vai assim, se refinando aí, para você chegar aonde Deus quer que você chegue, tá certo? Tiago, para quem não sabe, Tiago era irmão de Jesus, filho de José e Maria. E talvez, por terem crescido juntos, Tiago não acreditava que Jesus fosse o Messias. Porém, ele se converte depois da ressurreição de Jesus. Entre os anos 45 e 50, Tiago escreve essa carta, que é dedicada a todos os judeus convertidos. Porque nessa época, irmãos, a palavra só era pregada por judeus. No primeiro momento da conversão, da ressurreição de Jesus, começam a pregar a palavra para os judeus. Só mais lá para frente que Paulo se converte e vira o apóstolo dos gentios. E Tiago, queridos, ele era um cara extremamente direto em tudo que ele tratava. E o texto que a gente vai compartilhar hoje vai nos levar a essa compreensão. Era um cara que não mandava recado para ninguém. Ele falava, a gente entendia exatamente o que ele queria dizer. Essa palavra que a gente vai compartilhar aqui hoje é para todos nós cristãos, espalhados por todos os cantos do mundo hoje. Porque embora essa carta esteja direcionada naquele momento para os judeus convertidos, que era apenas o que tinha naqueles dias, hoje a quantidade de pessoas convertidas ao reino de Deus é muito maior por pessoas que não são judias do que por judeus. Somos cada um de nós aqui. Tem algum judeu aqui entre nós hoje? Aí, tá vendo? Ninguém levantou a mão, pelo menos. Domingo passado a gente foi no capítulo 1, do versículo 2 ao 18. E hoje a gente vai continuar nesse capítulo 1. Você está com a sua Bíblia, eu queria que você pegasse ela agora, abrisse lá no livro de Tiago. Os jovens são espertos. Não sei onde ele vai estar, mas vai estar em Tiago, né, Paulinho? Se a série é de Tiago, ele tem que começar lendo Tiago. Então vamos lá, Tiago, capítulo 1, versículo 19 em diante. Tiago nos dá aqui uma lição sobre como a gente se comportar diante da palavra de Deus. Ele diz assim: entendam isso, meus amados irmãos. Estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, nem em se irar. A ira humana não produz a justiça divina. Portanto, removam toda impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha para o espelho, vê a si mesmo, mas, assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Se alguém de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo, e sua religião não tem valor. A religião pura e verdadeira, aos olhos de Deus, o Pai, é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Até aí. Nesse texto que a gente lê aqui, tem 2 pontos para a gente pensar juntos aqui. Primeiro, a prática da palavra de Deus. E nesse trecho, Tiago coloca 3 pontos para a gente pensar aqui. Primeiro, sobre sermos prontos para ouvir e tardios para falar. E observe, tem gente que está pronta para ouvir e para falar. Ela ouve algo, ela já sai dando o veredito dela sobre aquilo que ela ouviu. Se você é assim, segura a sua onda aí. Tem gente que é tardia para ouvir, mas pronta para falar. Ela não precisa nem ouvir, ela só bate, eu já tenho a minha opinião aqui. Não precisa nem você falar nada. Ela lê as pessoas. Ela tem uma habilidade sobrenatural de entender
Só de olhar para a cara da pessoa. Às vezes a pessoa está de costas, ela não precisa nem ver a cara. Ela só vê as costas, ela já sabe que a pessoa é. E também tem gente que é tardia para ouvir e também tardia para falar. Que é aquele que não ouve nada, não fala nada, você nunca sabe o que ele pensa. Ele é tipo o agente 007, né? Você nunca sabe o que está na cabeça do cara, ele nunca se expõe. E a Bíblia diz que nenhum desses perfis é saudável. Tiago diz que nós precisamos ser prontos para ouvir e tardios para falar. Ou seja, a gente está sempre preparado, sempre pronto para ouvir as pessoas. Aguarde a direção do Espírito Santo, para depois você falar. E a gente vai falar mais sobre isso. Então você vai perceber aí que a gente erra muito querendo acertar. Talvez, por causa disso, que Deus nos deu 2 orelhas e uma boca, né, irmãos? Você tem 2... Dá uma conferida se tem 2 orelhas aí na sua cabeça. Pastor, tem 2 e é grande, hein? É grande o negócio aqui. É uma potência. E uma língua só, né, irmãos? Vê aí se tem uma língua só também. É na ponta, está abrindo em 2, pastor. Cuidado. Nós temos que escutar mais do que falamos, irmãos. Será que a gente consegue? Mulheres, será que é possível? Hã? Será que é possível chegar nesse ponto, Madá? É você. Você conseguiria ouvir mais do que falar? Você conhece gente que fala mais do que escuta? Ou gente que fala mais do que deveria? Você conhece alguém assim? Hein, irmãos? Hã? Aí a pessoa vai dizer, eu não conheço não, pastor. Pensando, estou buscando aqui na minha memória, mas não estou lembrando de ninguém aqui, pastor. A Bíblia diz que uma pessoa assim não é sábia. Temos que aprender a ouvir e ter a sabedoria de buscar no Senhor como falar, o que falar e quando falar. Vou repetir para você aqui. Se você estiver anotando, anota aí. Ó. Nós precisamos aprender a ouvir e a ter sabedoria de buscar no Senhor como falar, o que falar e quando falar. Porque qualquer uma dessas coisas na hora errada, ela gera confusão. O que falar? Às vezes nós temos toda a convicção, nós estamos corretos, mas a gente fala da forma errada. Gera o quê? Confusão. Às vezes nós estamos completamente corretos, mas a gente fala na hora errada. O que acontece? Confusão. E a maneira? Também. A maneira que a gente coloca as palavras pode gerar paz e pode gerar o quê também? Uma baita confusão. É ou não é? Aliás, nós somos peritos em arrumar confusão, sim ou não? É só na minha casa que acontece isso. Hein? Se pensasse mais 3 segundos, não falava, mas não consegue segurar a língua, esses 3 segundos que evitaria toda a confusão. É só na minha casa que é assim? É, né? É, né? Aprenda esse ensinamento que pode mudar a sua maneira de agir nas situações. Olha lá. Toda história. Você ouviu alguma coisa de mim. Não, se o pastor falou é verdade. Não é? Aí você já sai decretando a forca para todo mundo. Aprenda a ouvir os 2 lados. Escute ambos os lados antes de se posicionar em qualquer situação, em relação a qualquer coisa. Quando você ouve de um casal, um lado, o marido, sempre a esposa é errada, sim ou não? Hein, homens? Quem que é errada? Não é a esposa? Aí você vai lá e ouve a esposa. Quem que é o errado? O marido. Você precisa ouvir os 2 lados, que aí você vai descobrir que os 2 são encrenqueiros. É, irmãos. Se um dos 2 fosse pacífico, não teria briga. Não ia chegar no pastor. É, não é? Hã? Se chegou no pastor é porque os 2 são encrenqueirinhos. Se nós fizéssemos isso sempre, a gente erraria menos, teria menos problemas e seria mais feliz. Sim ou não? Se lá na sua casa
você fosse um agente de paz. Isso vale para casado, para solteiro, para filho e para pai, ok? Lá na sua casa, você é um agente de paz. Não importa o que o outro está falando, você se posiciona em Cristo Jesus e você leva a paz. Teria paz na sua casa, sim ou não? Tem briga lá? Hã? Às vezes sai faísca lá. A Bíblia diz o seguinte: as palavras dos justos são como a fina prata. O coração do perverso não tem valor algum. Está lá em Provérbios 10, 20. Também diz em Provérbios 13, 3. Quem controla a língua terá vida longa. Quem fala demais acaba se arruinando. Ou seja, não há sabedoria nenhuma, irmãos, em falar demais. A Bíblia também diz que até o tolo, quando se cala, é interpretado como sábio. O cara não tem nada de bom para dizer, é um bobão. Mas como ele não falou nada, você não sabe. Aí você se acha o espertão. Você fala e você se complica. Isso é, a pessoa se autodestrói com as suas próprias palavras. Ou seja, a gente se auto-sabota quando fala demais. Eu tenho tentado fazer isso na minha casa, irmãos. Eu estou meditando nesse versículo aqui, ó, dia e noite. É verdade. A palavra, se ela não falar com o pregador antes, ela não vai falar com você nunca. Ela é faca de 2 gumes, espada de 2 gumes. Ela corta primeiro quem vai pregar. Quem fala muito, fala o que não deve, e por fim acaba se arruinando. Portanto, sejamos prontos para ouvir e tardios para falar. Dá para mudar, irmãos? Vai ser difícil, não vai? Hã? Sabe o que é, pastor? Eu tenho sangue quente, eu não consigo me controlar. Quando eu percebo, eu já falei. Falar, a gente fala, né, irmão? Mas pedir desculpa é tão difícil, não é? É ou não é? Falar besteira, a gente tem uma habilidade, não tem? Agora ir lá corrigir não é ruim. Hã? Então você pode me perdoar, porque eu não pensei para falar. Não é? O segundo assunto de Tiago é sobre sermos tardios para irar-se. Quando alguém está irado, acaba falando muitas palavras pesadas, ofende e termina por machucar o outro. Já aconteceu com você isso? Você fala aquilo que você nem sente, porque o objetivo naquele momento não é falar a verdade, é ofender. Sim ou não? Aquela hora você quer que a pessoa se sinta menosprezada, né? É ou não é? E a ira não vaza só pela boca, mas também pelo nosso comportamento. A pessoa fica nervosa, ela começa a bufar, vocês perceberam? Hã? Aconteceu isso lá na sua casa já? Ela começa a esbravejar. Ela começa com um movimento brusco, ela tira as coisas. Tem gente que quebra as coisas, não é? Eu lembro que uma vez o meu filho me deixou tão nervoso, irmãos, que eu dei uma bicuda na porta do banheiro que eu afundei. Se você for na minha casa e subir, eu vou te apresentar um dia que você for na minha casa. Vou levar no banheiro lá em cima, o banheiro que ele usa. Tem um buraco na porta. Porque a pessoa te tira tanto do sério que você, né? Você perde a estribeira. A falta de paciência e o descontrole emocional mostra o quê? Que a pessoa está fora de si. Então Tiago diz, sejam tardios para irar-se, porque todo coração irado se torna amargo e descontrolado. Quando você passa da conta, quando você passa do limite, muitas vezes você não enxerga nem o que você está fazendo. A pessoa fica cega. Ninguém irado age de forma doce no falar. Você conhece alguém que está nervoso? Fora a pastora de vocês? É. Ela consegue brigar falando baixo, irmãos. Tem que ter, né? Tem que ter habilidade. Paulo diz lá em Efésios 4:26, e não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha. Não tem que dormir brigadinho. Viu, mulheres? Não, eu estou com raiva dele. Agora vai ser uma semana que eu não falo com o camarada. Né? Ou mães, né? Eu não falo com você agora durante um mês. Você vai ver só. E fica ali aquela situação, né? Principalmente quando já é filho, né?
Porque filho é assim, a gente desobedece, mas a gente já precisa da mãe no mesmo dia, não é assim, irmãos? Hein, jovens? Não é assim? A gente é birrento, a gente é bocudo, não é? Mas no mesmo dia a gente precisa da mãe já, né? Para resolver alguma coisa ali urgente. Tipo, mãe, eu uso a blusa azul ou vermelha? Né? Mãe, eu posso usar o seu gel para passar no meu cabelo? Não é assim? Ele admite que uma pessoa até possa se irar, mas a gente não pode pecar. A gente pode ficar nervoso? Pode, que tem gente tirando do sério. Não é? Filho tem essa habilidade. Eu já fui filho. Eu achava sempre que eu estava certo. Vocês são assim também, jovens? Vocês são sempre certos? O pai de vocês, assim, eles não têm a compreensão, não sabem entender vocês, não é? Vocês vão ser pai um dia, se preparem. Deus vai dar filho para vocês. Olha para mim aqui. Deus vai dar filhos para vocês, que agirão como vocês agem hoje. Então mudem seu comportamento. É ou não é, pais? Hã? Os nossos filhos dão um trabalho para a gente que a gente já deu um dia, sim ou não? É ou não é? E a gente fica com raiva ainda. Parece que foi a primeira vez que aquilo aconteceu, né? Nossa, que menino terrível, nunca vi isso. Fez a mesma coisa. Agia do mesmo jeito. Mesmo nascido de novo, a gente ainda continua sendo imperfeito. Por isso que a gente precisa continuamente se encher do Espírito Santo, irmãos. Vocês já riram bastante, chega, né? Acabou as piadinhas, agora vamos para a parte séria. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Senão a gente vai impreterivelmente errar. Nós podemos até ficar irados, aborrecidos, indignados, mas isso não pode criar raízes em nós, ao ponto da gente adoecer, irmãos. Tem gente que cria uma raiva, uma ira tão grande, que não pode nem ouvir o nome. Ah, não, Roberto. Ah, não. Quando eu ouço esse nome, já me gera uma ira no meu coração. Que eu conheci um Roberto que eu vou te falar, viu, mano? Valia o chão que pisava. Você vai carregar isso no seu coração até quando? O Roberto nem lembra de você mais. É. Você está com tanto ódio no seu coração, a pessoa nem sabe que você existe. A mágoa, a ira que a gente alimenta no nosso coração é pegar uma corrente, amarrar no nosso calcanhar e achar que o outro está carregando peso. Pega uma bola de ferro, amarra na sua perna e sai arrastando. Nossa, mas ele deve estar sofrendo, né? Não, quem está sofrendo é você. Que está carregando esse peso gigante aí, desnecessário. Jesus nos ensina que quando temos problemas com alguém, a gente deve falar com essa pessoa o quanto antes. Com a pessoa, viu, irmãos? Não com as outras pessoas. Não, porque eu vou falar uma coisa para você. Ricardo me irrita de um jeito, irmãos. Falo para todo mundo, mas para o Ricardo eu não falo. A gente faz isso? Faz. Se fizermos isso, se a gente vai lá e trata com a pessoa, a gente não adoece. O problema é que nós ficamos protelando, empurrando com a barriga. Aí o tempo passa, sim ou não? O orgulho cresce e a gente amarga. E não trata nada. Você consegue se lembrar de alguém que você não gosta e você nunca falou com a pessoa? Nunca conversou com a pessoa? É sobre isso. A ira, queridos, é algo que vem da nossa carne. Portanto, a Bíblia diz: não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. O amor e o perdão têm muito mais poder do que a ira. Tanto que Paulo diz lá em Romanos 12, 20, ele diz assim: pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome, dê-lhe de comer. Se estiver com sede, dê-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça. A gente fala nossa, né? Ah, não é? Quando eu perdoo, eu estou amontoando brasas vivas sobre a minha cabeça. O texto está dizendo sobre a cabeça de quem aqui? Sobre a cabeça dele. Não deixe que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Tem gente que fez mal para você? Todos nós temos. Sim ou não? Agora,
Como é que eu me comporto? Eu sendo servo de Deus, filho de Deus. Eu espero a oportunidade, né, pastor? E me vingo. Né? A Bíblia não diz que eu tenho que ter paciência, eu estou sendo paciente, aguardando o melhor momento. Quando chegar, ele vai ver. Não é isso. A gente precisa alimentar no nosso coração coisas boas. Não depende do que a pessoa fez, não depende da pessoa reconhecer, depende de uma decisão nossa. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Vai ter pessoas que você vai reconhecer que errou. Que você vai lá, vai pedir perdão e ela vai falar para você, não perdoa. Já aconteceu com alguém aqui isso? Você foi lá, pediu perdão e falou, não perdoa. Já aconteceu com vocês? Sabe o que vai acontecer, irmãos? Você vai ficar livre. E o peso vai ficar com ele. Então, você deve continuar fazendo isso. Não importa o resultado do outro lado, importa aquilo que você está fazendo, a semente espiritual que você está plantando. Entende? Tem gente que é mais ruim que você. Parece impossível, mas existe. Tem gente que é mais vingativa que você. Parece impossível, mas existe. E às vezes mora lá na sua casa. Né? A pessoa se humilha, né? Vai lá e pede perdão. O outro fala, não vou perdoar nada. Você fala, eu achava que eu era ruim, tá vendo? Não pague o mal com o mal. Isso vai contra os ensinamentos da Bíblia. Outra coisa, jovens e mães. Não se ganha nada na grosseria ou no grito. Sabia disso? Irmãos, eu vejo lá na minha casa. Eu, às vezes, até tenho vontade de gritar. Né? Eu sou um ser humano normal, que nem vocês. Mas tem gente lá que não grita. No amor se conquista, na ira se destrói. Quando eu permito que a ira tome conta de mim, eu começo a destruir tudo. Peça a Deus que te dê um espírito dócil, manso, humilde, pronto para ouvir e aprender, e que não guarda ressentimento. Você vai orar? Senhor, eu sou ruim. Seja sincero. Você é ruim? Você é boinha, né? Eu sei que você é boinha. Jorjão que o diga. Se você é ruim, seja sincero. Senhor, eu sou ruim. Eu não quero perdoar ninguém. Se eu pudesse, eu saia dando bolacha em todo mundo. Irmãos. Se você é assim, seja sincero. Senhor, eu preciso que o Senhor me mude. Não posso continuar desse jeito. Não vou acabar parando na cadeia. Esse nosso comportamento de buscar ser alguém mais amável e mais doce é o que Deus espera de mim e de você. Nós precisamos aprender a colocar as nossas emoções sob o governo do Espírito Santo. Não importa como nós somos na raiz, Deus pode mudar a gente. Aquele que roubava, deixe de roubar, não é o que a Bíblia diz? Aquele que adulterava, deixe de adulterar. Aquele que era ignorante, deixe de ser ignorante. Vai ser fácil? Mas é possível? É. Qual a diferença da nossa vida para a vida daqueles que não têm Jesus? Eles não têm ninguém buscar esse recurso. Nós temos. Diga, Senhor, o meu desejo é revidar, é agredir. Mas entrego a Ti esse sentimento pecaminoso. Me submeto ao Teu governo e farei somente o que agrada ao Senhor. Dá para fazer isso, irmãos? Dá. Dá para cumprir? Aí já não sei, né, pastor? Vamos devagar com as coisas, né? A gente coloca nas mãos de Deus e aguarda com fé no Senhor. Uma pessoa irada nunca vai fazer a vontade de Deus. Sabia disso? A ira não produz nenhum fruto de justiça. Se você for injustiçado, o que a Bíblia diz? Que o nosso vingador é? E a gente quer quem se vingar? É assim com você também? Quem vai corrigir o erro, irmãos? O Senhor. Qual mão pesa mais, se a gente for pesar? A dele ou a nossa? Hã? Dá para comparar, Gi?
Não, né? Melhor deixar na mão dele, não é? Hã? Se ele for nervoso, irmãos, se Deus ficar irado com alguém, hã? Dá para imaginar? Tanto que Tiago diz assim, portanto, removam toda impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que foi implantada no coração de vocês. É isso, queridos. Tira o peso. Eu falo para vocês aqui, talvez a pastora é uma hipócrita, né? Só fala só. Ninguém precisa me pedir perdão. Porque eu tenho decidido no meu coração que eu vou perdoar. Porque eu não quero peso dentro do meu coração. A pessoa pisa na bola, você me perdoa, já perdoei já. Está tudo resolvido. Eu sofro menos, queridos. Acho que na minha casa quem sofre menos sou eu. Né, amor? Bichinha chora. Eu quero justiça. Não é justo. Eu vou fazer isso porque, olha, a pessoa não vai poder falar, ela vai poder falar o que ela quiser. Você entende isso? Não, porque se eu fizer desse jeito, a pessoa não vai poder falar. Ela vai poder falar. Ela pode falar mentira. E aí? Terceiro assunto. Sobre sermos praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Acho que essa aqui é a parte mais difícil, irmãos. Que você tem que pegar tudo que você já ouviu, você concordou, você deu risada, ou você não concordou, e você precisa começar a praticar. Tem gente que ouve a palavra no culto, é impactada, chora, se emociona, e logo depois, aqui na saída da igreja, já arruma confusão com o irmão. Você parou muito colado com o meu carro, como é que eu vou sair agora? Não sabe dirigir, não? Só tinha uma coxinha, você pegou a última, você é zoião, né? Você já tinha comido uma. É ou não é? É ou não é assim que a gente faz? Cira com os filhos, sai falando mal dos irmãos, do pastor, da igreja, de tudo mais que aparecer pela frente. Você conhece alguém assim? Não aponte para você mesmo. Como diz o pastor Cláudio Duarte, você pode estar rindo de você mesmo. Se isso acontece com a gente, nós não estamos praticando nada. Nós somos apenas ouvintes. Nós somos multidão. A gente até conhece a palavra, mas ela não gera em nós fruto nenhum. Frutos do Espírito, ele se revela onde? Quando tudo está correndo bem? Não, quando as coisas não estão dando certo. É aí que você precisa ser paciente, é aí que você precisa ser longânimo, é aí que você precisa revelar que você pertence a Deus. O controle das suas emoções está nas mãos do Senhor. Nós precisamos acabar com essa esquizofrenia de falar uma coisa e fazer outra. Sabia que isso é um péssimo exemplo, os filhos? Eles têm uma habilidade, né? O senhor está falando, mas o senhor não faz. É, não é? Fala ou não fala? Hã? Estou olhando para vocês. É ou não é? O pai fuma. Aí o filho faz 15 anos, 16 anos, começa a fumar. Filho, você não pode fumar. Que autoridade ele tem, irmãos? Hã? Não, porque a Bíblia diz o seguinte, queridos. A Bíblia diz que a gente não pode se embriagar. Então, se eu quiser tomar uma cerveja, não tem problema nenhum. Tá bom. Você tem consciência do que você está falando? Tenho, então tá bom. Só que o teu filho faz 14 anos e começa a beber também. Só que aí você toma uma latinha e ele toma 30. E você vai falar para ele, ele vai falar o quê para você? Que você também bebe. Então nós precisamos ser modelo na nossa casa. As pessoas estão olhando para o que a gente faz, muito mais do que para o que a gente está falando. Vocês entendem isso? Tiago vai dizer que quem vive assim engana-se a si mesmo. Tem muita gente que frequenta a igreja, mas não é discípulo. Não anda nos passos do seu mestre Jesus. Tem muita gente aqui entre nós, não é a igreja, a outra igreja, é nossa. Tem muita gente aqui no meio de nós, que vem aqui no culto todo domingo, ouve a palavra todo domingo e não muda nada. Continua igualzinho.
E essa palavra aqui hoje não é para ele, é para o outro. Ai, se aquela pessoa tivesse vindo hoje, ela precisava tanto ouvir isso. Não, quem precisa ouvir está aqui. Somos nós que precisamos ouvir. Em outras palavras, Tiago está dizendo assim, ó. Vocês estão se enganando quando vão à igreja. Ouvem a palavra, mas não praticam. Ir à igreja, ler a Bíblia, ouvir a pregação, cantar louvores, não é suficiente. A gente precisa praticar a palavra. Irmãos, cantar louvor é fácil. Até pregar é fácil. Viver é difícil. E sabe qual é o lugar que é mais difícil ser crente? Lá na sua casa. Lá não tem máscara, irmãos. Aqui você chega, você sorri para todo mundo, você abraça os irmãos. Aqui é fácil ser crente. Agora, lá na sua casa, com teus filhos te irritando, não é? O vizinho fazendo barulho, aí é difícil. Cuide em viver de verdade o evangelho. A pior mentira que alguém pode dizer é contra si mesmo. Eu pergunto assim, como é que está a sua vida de oração? Não, eu estou orando, nossa. Eu ia dizer uma coisa para você, eu estou bombando na oração. E a sua leitura da... Nossa, eu estou adiantado. Vocês estão no livro, eu já estou 3 para frente. E a sua comunhão com Deus? Não, eu estou bombando. Agora, ultimamente, é Deus que está me procurando, não é nem eu que procuro Ele. Eu sou tão legal, mas sou tão legal que Deus é que me procura. É mesmo, irmão? E como é que está lá na sua casa? Não, na minha casa está o inferno. É uma brigaiada, uma confusão. Eu vou te falar, meu emprego também, eu estou ficando doido lá já. É mesmo, irmão? Como é que alguém cheio do Espírito Santo, alguém que tem tanta comunhão com Deus, não consegue ter paz nem em casa? Esse é um termômetro para a gente. A gente vai medir a nossa espiritualidade na maneira que a gente vive. Não, porque eu preciso, pelo menos uma vez por semana, sair de perto da minha família. Eu preciso de um tempo sem eles, sabe? Então eu pego, vou para o shopping, eu vou tomar um café, eu vou fazer alguma coisa, porque eu preciso me libertar deles. Você está cheio do Espírito Santo, irmão. Eu vou confessar para você. Nem você está se aguentando. A coisa está tão boa que nem você se aguenta. Tira férias de você mesmo. Vai no hospital e pede para o médico botar você em coma. Você tira férias de você mesmo. Doutor, dá para colocar eu em coma induzido, que eu fico pelo menos umas 3 semanas sem olhar para mim mesmo? Irmãos, você está rindo, né? Sem o evangelho, você é escravo do pecado, mas quando você conhece a verdade da palavra e você permite que ela entre no seu coração, você é verdadeiramente liberto. Se eu perguntar aqui, quem já aceitou Jesus? Levanta a mão aí, levanta a mão. Quem já aceitou Jesus? Vou perguntar de novo, que tem gente que não aceitou ainda. Vou dar uma chance, né? Quem já aceitou Jesus, levanta a mão aí. Isso, agora melhorou. Deu quase 100%. Você já teve um encontro real com Jesus? Você está vivendo uma nova vida em Cristo Jesus? Porque é condição, irmãos. Se nós aceitamos Jesus, um tempo novo começa na nossa vida. O tempo da verdade de Deus. Você quer ser feliz? Quem quer ser feliz aqui? Pratique a palavra. Você quer ter paz na sua casa? Pratique a palavra. Quer viver melhor com seus pais? Pratique a palavra. Quer viver melhor com seu marido, com esse encrenqueiro aí que Deus te deu? Pratique a palavra. Quer viver melhor com esses filhos terríveis que você tem? Pratique a palavra. Quando a gente lê esse texto, a gente precisa decidir. Eu vou falar menos e ouvir mais. Eu não vou mirar por qualquer coisa, mas vou ser manso e dócil. E vale a pena obedecer, praticar a palavra e viver o evangelho. Até aqui, Paulo tratou de 3 assuntos. Sejam tardios para falar, tardios para irar-se e sejam prontos para praticar a palavra. A segunda parte, a verdadeira religião. Todos buscam uma religião na vida. E o que é religião?
A palavra religião vem do latim religar. Religare. Que significa voltar a ligar, ligar novamente. E eu só consigo religar aquilo que já foi ligado um dia. Nós fomos criados em comunhão com Deus. Nós fomos criados para ter comunhão com Deus. E muitas vezes não temos. E o que é que foi desligado? A nossa relação com Deus foi desligada por causa do pecado. Então a religião, a verdadeira religião, é a que nos religa com Deus. Um teólogo chamado Karl Barth, ele diz assim: se religião é o que religa, e se Cristo é o único caminho, verdade e vida, a única religião verdadeira está em Cristo. Percebe? Se o nosso elo de ligação com Deus é Jesus, qual a única religião que a gente pode seguir? Comunidade da Graça. Não. Jesus. Comunidade da Graça é uma instituição onde a gente se junta aqui. Mas o nosso líder, o nosso modelo, é Jesus Cristo. É Ele que dá o caminho para a gente seguir. E Tiago fala sobre essa verdadeira religião. E coloca para nós 3 responsabilidades de alguém que entendeu o que é religião. Primeira coisa, ele fala sobre refrear a língua. De novo, pastor, mas de novo, vai dar língua de novo? É. Ele já tinha falado para você ser tardio em falar. Mas agora ele está dizendo para você segurar a sua língua aí. Refrear a língua é colocar um freio nas nossas palavras. É a mesma ideia do freio na boca do cavalo. Sabia? Você bota lá aquela corda na boca do cavalo, você puxa para ele te obedecer, não é? Ele fazer a sua vontade. Quando a gente segura a nossa língua, a gente faz a vontade de Deus. Esse falar bem que o texto diz, é no sentido de falar aquilo que é coerente, que é certo, que é justo, que é verdadeiro. Em outras palavras, ele está dizendo, fale pouco, e quando você estiver falando, fale direito. Porque ouvir a direção de Deus e colocar o meu sentimento vai estragar tudo, irmãos. Eu preciso ouvir a direção de Deus e falar aquilo que o Espírito está falando ao meu coração. E é exatamente isso que a gente não quer fazer. Porque quando a gente ouve a direção de Deus, a gente é levado a fazer o que a gente não quer. Numa discussão, você é levado pelo Espírito a pedir perdão, ainda que você esteja certo. Nas situações onde você geraria confusão, você passa a gerar a paz. Não é bem isso que a gente quer fazer, né? Essa responsabilidade é nossa. Nós precisamos guardar e refrear a nossa língua. Segunda coisa, ele fala com cuidado com os órfãos e com as viúvas. Na época, essa carta foi escrita, os órfãos e as viúvas não tinham condições de sustento e de arcar com as suas despesas. Eles passavam um apuro difícil demais, irmãos. Não havia nenhum tipo de seguro, pensão ou proteção para eles. Eles eram a perfeita representação dos necessitados. Eles eram discriminados, viviam à margem da sociedade e, principalmente, eles não podiam te retribuir em nada. Eu vou te dar um pacote de arroz essa semana, semana que vem, se eu precisar, você não vai ter. Entendem? Então, quando você fazia por essas pessoas, você fazia sem expectativa nenhuma de receber nada em troca. É muito fácil fazer algo por alguém que pode nos dar algo em troca. Eu vou ajudar o irmão, porque o irmão tem bala na agulha, né, meu? Aí ele me chama para almoçar lá, churrasco, né? Vai ser bom, vai ser legal. Ou seja, eu estou fazendo com a expectativa de receber algo em troca. E o que ele está dizendo aqui é o seguinte, faça e não gere expectativas no seu coração. Faça porque você entende que é o certo a fazer. Faça porque essa pessoa necessita da sua ajuda. Há pessoas que só se aproximam das pessoas
por algum tipo de interesse. Ah, ele tem uma empresa, de repente ele me contrata, né, meu? Vou ajudar meu patrão aqui, de repente ele me dá uma promoção, né? Vou fazer algo pela pastora, ela adora dar um presente, né? Vai que rola, né? Um presentinho, é bom, né? Aí a pergunta que fica para o meu e para o seu coração. Você se aproxima das pessoas com que tipo de interesse? Quando você faz algo por alguém, o que te move a fazer isso? Você se aproxima delas para ajudá-las ou para, de alguma maneira, ser beneficiado também? É um amor desinteressado ou é um amor que tem interesse? Nós precisamos cuidar das pessoas sem esperar nada em troca. O conceito de religião que Tiago nos mostra vai muito além do que a maioria das pessoas imagina. Não é aquilo que é confortável, é aquilo que é necessário. A gente quer muitas coisas, mas a gente realmente está disposto a pagar o preço para que essas coisas aconteçam? As pessoas mais difíceis da gente conviver, quem são? A nossa família, ou não é? A gente tem paciência com todo mundo, mas dentro da nossa casa é difícil ter paciência, não é? Ou é só na minha? Hã? É mais fácil ter paciência. Eu falo para Cátia isso. É fácil eu ter paciência com alguém que eu vejo uma vez por semana. Com um parente que eu vejo uma vez a cada 10 anos. Agora, as pessoas que estão na minha casa eu vejo todo dia. As atitudes delas, os comportamentos delas me irritam. É assim com você também? Tem coisas que você vai chegar na minha casa, você vai ver, você vai dar risada. Nossa, que engraçado, né? Fica lá um mês. É. Nossa, a pessoa faz isso, que engraçado. Fica lá um mês com ela. Entende? E na sua casa é igualzinho. As pessoas vão falar assim, nossa, mas você não tem paciência, né? Aí você fala, fica aqui um mês. Não é? Tiago, ele bate pesado em toda hipocrisia, em toda a religião de aparência, de gente que vem para a igreja para ser vista pelos outros, mas é indiferente. Não se preocupa com quem precisa de ajuda, de apoio, de socorro e de consolo. A gente adora bater papo, né, irmãos? Acaba o culto, ninguém vai embora. Se o pastor atrasar, nossa, o pastor atrasou de novo, né? Aí o culto acaba, vocês não vão embora. Aí vem alguém conversar com você, então, irmã, eu comprei esse batom novo aqui. Nossa, que coisa maravilhosa, né? Aí você gosta. Irmã, eu precisava tanto conversar com você, estou passando uma situação tão difícil. Lá vem reclamação. Meu. Eu vim para a igreja para isso. É, para isso que você vem na igreja, sim. Para ajudar o teu irmão. Você não veio para ver a cor do batom dela. Percebe como a gente peca dentro da igreja? A gente acha que vem para a igreja para receber. Não, hoje eu estou indo para a igreja, o meu coração está preparado, pronto para receber. E a Bíblia diz que a gente precisa vir para a igreja para dar. Preciso vir para a igreja aqui atento à necessidade dos meus irmãos. Quando acaba o culto, que você quer bater papo com seus irmãos, vem a Manuele, que quer ser toda espiritual, irmãos. Essa Manuele não vale nada. Você podia orar por mim, irmão? Estou passando por um momento tão difícil aqui, olha. Vou ter uma prova essa semana. Você poderia orar por mim? A pastora já não orou? Já não oramos no começo, no meio, no fim do culto? Menina chata, meu. Não é, irmãos? O que vocês acham? É chata ou não é? Você veio aqui para quê? Você veio aqui para orar por ela. Sabe quem está errado? Você. Ela está certa. Se a gente está precisando, a gente precisa buscar pessoas que tenham mais fé do que a gente para orar por nós. Aí eu peço para você orar, tanta gente para pedir aqui, tanto líder vai pedir para mim. Eu não sou nem líder ainda. Você pode impressionar as pessoas com o seu status, mas Deus não se impressiona com isso.
Nossa, você viu? A irmã comprou um iPhone 18. Nem lançou ainda, ela já tem. Você impressionou o seu irmão. Mas Deus se impressionou com isso? Não. Deus não está nem ligando. Se o teu telefone é iPhone, se ele é Motorola. O que altera isso para Deus? Deus valoriza e ama as pessoas. E Ele se alegra quando a gente valoriza e ama pessoas. Todos são especiais e alvos do amor de Deus. E se você não ouviu isso, vai ouvir pela primeira vez. Deus não faz acepção de pessoas. Deus olha para todos nós como filhos amados. Jesus deu a vida dele por todos nós. Os que estão aqui e os que estão lá fora também. Que só para você saber, se você não soubesse Jesus, ele seria o melhor que você. Viu? Nós estamos aqui porque nós éramos muito ruins, irmãos. Muitos de nós, se não estivesse aqui, estaria morto. Tão ruim que era. Deus teve misericórdia de nós. Isso não faz de nós melhores do que os que estão lá fora. Pelo contrário. Até aqui a primeira responsabilidade que Tiago nos ensina é com a gente mesmo refreando a língua. A segunda é com os outros, cuidando de quem mais precisa. E terceiro, Tiago fala sobre não se deixar corromper pelo mundo. A verdadeira religião tem um compromisso com Deus, de não permitir que o mundo invada o nosso coração e tome conta dele. Tem um monte de coisa atrativa no mundo, sim ou não? Hã? Tem. Netflix é bom, irmãos. É ou não é? Se eu perguntar aqui, todo mundo tem. É ou não é? Mas rouba o nosso tempo com Deus? Se a gente não bobear, rouba. Celular é bom? Quem tem celular aqui? Levanta a mão. É mais fácil perguntar quem não tem, né? E se a pessoa levantar, não, eu tenho um lá em casa, eu vou te dar. É ou não é? Se alguém levantar a mão, eu não tenho celular, então eu vou te dar um, irmão, que você precisa tanto. Celular é uma benção, irmãos? É. Mas ele rouba o nosso tempo, se a gente bobear. Hã? Tem um negocinho que a gente fica fazendo assim, não tem? Passa horas ali, não passa? O que Tiago está condenando? A atitude de pessoas que vestem conscientemente a máscara da hipocrisia. Sabe que está fazendo errado, mas quando é consultado, quando é perguntado a ele, não, eu sou bom demais. Eu sou totalmente espiritual. Aliás, eu venho na igreja só para ajudar os irmãos, porque eu não preciso. Eu sou fantástico. Sou maravilhoso. Deus tem um orgulho tão grande de mim. Se fosse feita uma fila aqui na igreja, com certeza eu estaria no primeiro lugar. Aí eu pergunto para você, a pessoa que alimenta esse sentimento no coração, ela está longe ou perto de Deus? Responde mais gente, por favor. Está longe de Deus. Quanto mais perto de Deus nós estamos, mais a gente percebe que a gente está fazendo tudo errado. Que a gente faz todas as coisas de uma forma que poderia fazer melhor. Muitas pessoas se acham melhor do que os outros. Andam com sua Bíblia, batem no peito, vendem uma imagem de moralidade e até dizem, eu não tenho os pecados que você tem. Eu não posso te aconselhar porque eu nunca cometi esse erro. Sou uma pessoa tão perfeita que eu tenho dificuldade para tratar esses problemas. Então vem falar comigo, irmão, porque eu erro direto. Pode falar comigo. Eu já errei num monte de coisa. Provavelmente num monte de coisa que você erra também. Nós precisamos reconhecer a nossa limitação, queridos. Isso vai permitir que as pessoas se aproximem de nós. Quem quer estar perto de alguém arrogante? Quem gosta de andar perto de alguém que é orgulhoso? A Bíblia diz que não há um justo sequer. Todos nós somos falhos e dependentes da graça de Deus. Precisamos de perdão de Deus sobre a nossa vida e da misericórdia dele todos os dias. Então, cuidado com a sua arrogância.
Tem gente que pensa que tem um ministério messiânico que diz: eu vou ser o juiz. Eu estou aqui para tirar o pecado da igreja, porque eu tenho uma visão das coisas. Eu enxergo aquilo que ninguém vê. Eu estou aqui para separar o joio do trigo. E eu tenho certeza que Deus está usando a minha vida para isso. Menos, querido. Deus fala com o nosso coração. A palavra, ela vem de encontro com as nossas necessidades, com as nossas debilidades. Mas o Senhor é que fala com o coração de cada um. Eu e você, como homens e mulheres limitados, a gente não tem esse poder. Nós somos chamados por Deus para amar, acolher, servir e lavar os pés das pessoas. Esse é o chamado de Deus para mim e para a sua vida. Jesus disse, lá em Mateus 5,16, da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem o seu Pai que está no céu. A gente não faz para ser reconhecido, a gente faz para que Deus seja exaltado. Percebe? Hoje a gente aprendeu duas coisas básicas aqui. Primeiro, sermos tardios para falar, tardios para nos irar e praticarmos o Evangelho de forma pronta e obediente. Segundo, a verdadeira religião é aquela que a gente refreia a nossa língua, ajuda os mais necessitados e vive uma vida onde não nos deixamos contaminar pelo mundo. Um detalhe importante. Só é possível praticar mesmo a palavra de Deus e viver segundo os seus princípios quem já nasceu de novo, ganhou um novo coração, quem teve uma experiência real e transformadora com Jesus e tem o Espírito Santo habitando nele. Se você não ouvir a voz de Deus, você não vai conseguir fazer. Se você não tiver com o seu ouvido atento e o seu coração aberto para ouvir a direção do Senhor, vai continuar tudo igual. A grande pergunta de hoje é, você já nasceu de novo? Pergunta para o seu irmão aí. Você já nasceu de novo? A gente responde que sim, né? Porque a gente é hipócrita, viu, irmãos? Mas tem gente aqui que sabe que não nasceu ainda. Viu? Fica de pé no seu lugar, é. Cadê a banda? Hoje vocês perderam. Quase o tempo inteiro. Outra banda. Tá dormindo? Amém, queridos? Deixou 10 segundos e você já começa a zanzar pela igreja, né? Vocês são terríveis, né? Queria que você fechasse os seus olhos aí. E você pedisse para o Senhor para que Ele abra os seus ouvidos espirituais. Senhor, que eu possa ouvir a direção do Senhor. Não só aqui na igreja, mas no meu tempo de oração, no meu tempo de leitura da palavra. Que o Senhor fale comigo, Deus, e abra o meu entendimento para que eu erre menos. Para que eu entenda, Jesus, que eu preciso de mudança. Eu preciso viver um tempo de novidade de vida, Pai. Cristo em nós, esperança da glória, diz a Tua palavra. Eu preciso experimentar coisas novas. Sim. Eu preciso ser levado, Deus, a um ambiente que eu ainda não experimentei. Eu sei que o Senhor tem planos de paz e não de mal, para me levar até o fim que eu tanto espero. Senhor, eu quero colocar o meu coração no Teu altar nessa hora. Confessar, Jesus, a minha limitação, as minhas falhas, a minha impaciência, a minha intolerância, a minha arrogância, o meu orgulho, Pai. Que eu sei que são coisas que têm me afastado do Senhor. Mas eu creio que o Senhor tem preparado para mim nessa manhã, Deus, um caminho novo, uma verdade nova, Deus, uma direção que eu ainda não conheço. Fala comigo, Senhor.
Eu não quero sair daqui essa manhã da mesma maneira que eu cheguei. Eu creio, Jesus, que algo novo vindo da parte do Senhor pode alcançar a minha vida. Eu creio, Jesus, que eu posso ser levado a experiências que eu ainda não vivi. Me atrai, Jesus. Me atrai a tua presença, Senhor. Eu quero viver para ti. Deus, eu quero sair dessa vida de hipocrisia, Senhor, onde as pessoas acham que eu sou aquilo que eu ainda não sou. Eu tenho passado uma imagem, Deus, daquilo que eu ainda não vivo, mas eu quero viver, Senhor. Eu não quero que as pessoas conheçam o meu lado ruim. Eu quero que o Senhor transforme o meu lado ruim, para que as pessoas possam ver Cristo em mim. Eu não quero, Jesus, continuar pecando, continuar errando. Eu quero que através do Teu Espírito Santo o Senhor me ajude a viver de forma diferente. Que o Senhor me ajude a experimentar, Deus, um tempo do novo de Deus sobre a minha vida. Eu quero ser levado, Pai, conduzido pelo Teu Espírito de poder. Que Ele tenha autoridade sobre a minha vida. Que Ele possa me conduzir, Jesus. Revelar ao meu coração, Deus, onde eu tenho falhado, onde eu tenho errado, Senhor. Eu quero corrigir. Como diz o louvor, eu quero reconstruir. Eu quero viver experiências com o Senhor que eu ainda não vivi, Deus. Eu quero provar de um caminho novo que só o Senhor pode me dar. Eu sei que o Senhor tem preparado para mim o melhor dessa terra, Pai. És tão grande, não há outro igual a ti. E quando fala, teu povo para te ouvir. Mesmo sendo tão pequeno, viste em mim tua morada. Teu Espírito derramaste dentro em mim tudo aquilo que eu precisava, descobri em ti. Com teu amor me fizeste novo e eu voltei a respirar. Em meu coração há um trono que é teu. Vem reinar, vem reinar. Faz tua vontade, rendido estou. Vem reinar, vem reinar. Aos teus pés, Senhor, deixo o meu querer só pra te servir. Eu quero viver com tudo que sou, rendo a ti, Senhor, o que há em mim. Deixa o reino vir. Aos teus pés, Senhor, deixo o meu querer só pra te servir. Eu quero viver com tudo que sou, rendo a ti, Senhor. Deixa o reino vir. Venha o teu reino, venha a tua glória, vem o teu domínio sobre mim. Venha o teu reino, venha a tua glória,
vem o teu domínio. Hoje aqui em meu coração há um trono que é teu. Vem reinar, vem reinar, faz tua vontade. Rendido estou. Vem reinar, Vem reinar. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade, pelo teu amor, Pai. Obrigado porque o Senhor nos conduz para que sejamos melhores, Pai. O tempo do novo de Deus venha sobre nós. O renovo do Senhor vem sobre os nossos corações. E Ele nos conduz para vivermos o sobrenatural. Dias de avivamento, Senhor. Nós podemos ver os sinais de que o tempo do avivamento está nos alcançando, Deus, de forma gloriosa. Tudo que nós fazemos, Senhor, é para a honra, glória e louvor do Teu nome. Para que o Senhor seja engrandecido no nosso meio. Nós queremos viver para Ti, Senhor. Corações rendidos no Teu altar, Pai. Prostrados na Tua presença. Famintos, Jesus, por conhecer mais de Ti. Mais da Tua presença. Mais do Teu poder. Mais do Teu amor. Mais da Tua misericórdia. Mais dos Teus sinais. Mais das Tuas maravilhas. Invada o nosso ser, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.